Glória a Deus. Povo de Deus, boa noite. A paz seja convosco na minha igreja. Vamos dar início neste momento o nosso culto da ceia do Senhor, dia de nós renovarmos a nossa aliança com o nosso Pai. Se você puder, põe-se de pé neste momento, vamos orar ao Pai, entregar este culto nas mãos dele, bem como a nossa vida, em nome de Jesus. Senhor Deus, poderoso, altíssimo Pai, gratos somos a Ti, Senhor, por todas as maravilhas que tem feito em nossas vidas, Senhor. Gratos somos a Ti, Senhor, por nos ter dado essa oportunidade de estarmos nesta noite, neste lugar, unidos em comunhão para adorar ao Senhor. Pai, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas e os nossos erros. Senhor, mostre-nos aquilo que o Senhor deseja fazer por nós e através de nós. Toque em cada um de nós de maneira poderosa e especial. Senhor, meu Deus, nós entregamos nas Tuas mãos a vida de cada um de nós que já nos encontramos na Tua casa e presença neste momento. Que o Senhor derrame as Tuas bênçãos e a Tua unção, além da Tua presença neste lugar, nesta noite, sobre a vida de cada um. Mas abençoe também aqueles que ainda estão a vir, Senhor. Chegarão mais tarde no culto desta noite. Então, Senhor, que o Senhor envie os Teus anjos para os guardar e os livrar de todo mal em nome de Jesus. Senhor, entregamos este culto nas Tuas mãos e nós confiamos, Senhor, que o Teu agir será feito neste lugar. Senhor, que haja cura, libertação e salvação nesta noite, Senhor. E além disso, meu Pai, desça do terceiro céus ao primeiro para ouvir o nosso louvor, a nossa adoração e o nosso clamor a Ti, meu Deus. Isso é o que Te pedimos e desde já lhe agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Se não for para adorar o Senhor, a gente não tem motivo de existência. Se não for para adorar, para louvar, exaltar esse santo e poderoso nome. Ele nos fez para ocuparmos o lugar daqueles que caíram, que adoravam o Senhor todas as horas do dia. Então vamos adorar o Senhor nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Se não for para Te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero Te adorar, Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui.
louvor, as minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar, com teus lábios declarar toda a minha adoração. Eu vou te adorar para ter assim, se não vou te servir, porque eu estou aqui. Eu quero te adorar, se não vou te adorar para ter assim, se não vou te servir, porque eu estou aqui. Eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Esta noite é uma noite especial. Nós estamos aqui para ceiar com o Senhor. Mas a ceia é um momento de renovação de aliança com o Senhor. Mas antes de renovarmos a nossa aliança, pedimos que o Senhor, precisamos que o Senhor esteja dentro de cada um de nós, dos nossos corações. E para isso precisamos abrir as portas dos nossos corações, permitir que o Senhor entre, faça morada e faça mudança. Então, Senhor, diga nesta noite: Senhor, pode morar aqui. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Santo, Santo Senhor. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, eu estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Minhas lamparinas estão acesas. Só esperando, Senhor. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você.
Estou só te esperando, vamos dançar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Eu estou só te esperando, vem, vamos dançar. Santo Deus, Maranata, vem, Senhor Jesus. Abre as portas do nosso coração para que o Senhor faça morada, faça transformação. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. O meu nome esperado. Eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Eu esperado. Eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Eu esperado. Eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Oh, eu te direi. Vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Coloquei as minhas vestes brancas. Eu estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Eu estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado. Eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. O meu noivo esperado. Eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Aleluia, Santo, Santo, Santo.
Senhor. Ele está à porta do coração de cada um de nós, mas nós precisamos abri-la para que o Senhor entre, o Senhor faça morada. Ele mexa em tudo que estiver fora do lugar, o Senhor ajeite do jeito que Ele deseja. Nós precisamos abrir o nosso coração e dizer: Senhor, faça morada em mim, Senhor, faça transformação em mim, de dentro para fora, Pai. Glória, glória, glória ao Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Santo, aleluia. Santo, santo é o nome dele. Aleluia. Igreja, dê uma salva de palmas para Cristo. Ele merece a honra, glória e louvor. Aleluia, aleluia. Santo, santo Senhor. Nós apenas o toque na honra das vestes do Senhor e tudo muda. Com o olhar apaixonado, quero te dizer palavras que expressam a vontade do meu coração, a intimidade da adoração. Como filho eu quero abraço, me envolver em tua graça. Não quero tocar só na tua honra, eu quero tocar onde o filho toca, apenas um toque. Apenas um toque no seu coração, as lágrimas rolam, as mãos se levantam em adoração. Apenas um toque, apenas um toque no seu coração. A igreja se prostra, a igreja se rende em adoração. Toque, apenas um toque no seu coração, as lágrimas rolam, as mãos se levantam em adoração. Apenas um toque, apenas um toque no seu coração. A igreja se rencontra, a igreja se rende em adoração. Toque, basta apenas um toque no Senhor na nossa vida, que tudo transforma. Aleluia, aleluia. Toque agora, Senhor, um toque, apenas um toque, um toque, um toque, um toque. Apenas um toque, apenas um toque no seu coração. As lágrimas rolam, as mãos se levantam em adoração. Apenas um toque, apenas um toque no seu coração.
A igreja se prostra, a igreja se rende em adoração, apenas um toque, apenas um toque no seu coração, as lágrimas rolam, as mãos se levantam em adoração, apenas um toque, apenas um toque no seu coração. A igreja se prostra, a igreja se rende em adoração, um toque, apenas um toque, apenas um toque. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Louvado seja o Senhor. Igreja. Aleluia. Nesta noite em que nós renovamos na nossa aliança com o Senhor deixou como orientação que nós sondássemos o nosso próprio coração. Tudo aquilo que fizemos ao longo deste último mês, tudo aquilo que fizemos de certo, de errado, que sondássemos. E que nós precisamos nos sondar para tomar a ceia logo mais à frente no culto. Mas além de sondarmos, vamos pedir ao Senhor para que use-nos conforme a vontade dEle, como ferramenta para ministrar o amor do Senhor ao longo da igreja. Aleluia. Deus, Senhor, nessa noite, você está aberto para ser utilizado, Deus, Senhor. Aleluia.
Adorando ao Senhor, pregando a palavra do Senhor.
juntamente comigo fizesse essa oração. Senhor Deus, aqui estamos diante de Ti, diante da Tua presença. A Tua igreja, Senhor, se encontra reunida nesta noite. Pai, nós Te louvamos e Te bendizemos, porque o Senhor é santo e não há outro Deus como o Senhor. Pai, sim, amado, nesse momento nós colocamos diante do Teu altar a vida do nosso pastor amado, Deus. Nós sabemos que o Senhor tem cuidado. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é conosco, nosso pastor. Sabemos que o Senhor está sustentando, que o Senhor está fortalecendo. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa ir de encontro à vida do pastor Marcos ali naquele hospital. Que o Senhor possa trazer sobre ele a Tua cura, Senhor. Que toda enfermidade caia por terra, mas que o Senhor possa restabelecer a saúde do nosso pastor. Que o Senhor possa conceder uma boa cirurgia, Senhor. Que não sejam as mãos dos médicos, mas que sejam as Tuas mãos a operar, a realizar essa cirurgia. Também conceda a Ele uma boa recuperação, para que logo em breve Ele possa estar aqui junto com a Tua igreja, Te buscando, Te adorando, pregando a Tua palavra, pregando o Teu evangelho, ganhando almas para o Senhor. Pai, nós colocamos a vida do nosso pastor diante do Teu altar e nós cremos na cura, Senhor. Nós cremos no milagre, porque o Senhor é o Deus que opera milagres. Amém? Amém. Glória a Deus. Todo culto, está sendo direcionado pelo nosso pastor. Mesmo ele estando ali no hospital, ele está em constante contato conosco, com a liderança da igreja, passando as orientações. E o pastor Marcos, ele deixou para a gente nesta noite uma palavra que a gente pudesse estar meditando. E o tema, o nosso tema é sem limites para a transformação, amém? Que nós possamos viver uma vida sem limites para a transformação. Esse é o tema deixado para o nosso pastor, para que a gente possa estar meditando nessa noite. E como exemplo, nós vamos ouvir sobre a história de Zaqueu. Você que trouxe a sua Bíblia, abra lá em Lucas, capítulo 19, do versículo 1 ao 10. Nós vamos ler essa passagem que conta a história de Zaqueu. Zaqueu foi um homem que chega ao limite, mas Deus ele age sem limites, sem limites para transformação. É isso que Deus quer fazer nas nossas vidas, assim como Deus transformou a vida de Zaqueu. Então, nosso texto base está lá em Lucas, capítulo 19, do versículo 1 ao 10, que diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura, e correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, e viu, e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos meus pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Amém? Então essa é a mensagem de Deus para os nossos corações. A igreja pode se sentar nesse momento e nós vamos meditar um pouquinho, no exemplo de Zaqueu.
Porque o homem, ele vê o limite, mas Deus, ele vê além. Para o nosso Deus, não tem limites. O nosso Deus, ele age nas nossas vidas. E somente o Senhor Jesus pode trazer a transformação na vida do homem. Né? O homem, ele é cheio de pecado, ele tem iniquidades, mas o Senhor, né? Ele vê o homem, ele vê o coração do homem. Né? O Senhor Jesus, ele é o único que pode trazer a transformação. O Senhor Jesus é o único que pode libertar o homem, que pode trazer a salvação na vida do homem. E nós temos aqui o exemplo de Zaqueu, né? Nós vemos aqui que Zaqueu, ele tinha alguns limites, né, que precisavam ser superados, né? Primeiro, Zaqueu, ele era um homem cercado de limites. A Bíblia apresenta Zaqueu como um homem bem-sucedido aos olhos humanos, mas aprisionados por limites invisíveis, né? Humanamente falando, naquele tempo, naquela época, Zaqueu, ele era um homem de sucesso, ele era um homem bem visto aonde ele estava, né? Mas Zaqueu também tinha seus limites. E aí nós vamos falar desses limites que Zaqueu tinha. Né? O primeiro limite que a gente vê na vida de Zaqueu é o limite físico. Por que o limite físico? Né? Em Lucas 19:3, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Ou seja, Zaqueu, ele tinha um limite. Ele era de pequena estatura. Zaqueu era um homem pequeno e ele queria ver Jesus. Ele ficou sabendo que Jesus ia passar por ali. E havia uma grande multidão e ele não conseguia enxergar Jesus, mas ele queria ver Jesus. Então ele supera esse limite, né? O limite físico, que é o seu limite da sua estatura. Zaqueu, ele tinha vontade, mas ele não tinha condições. Ele queria ver Jesus, mas ele era baixo, ele não tinha condições. Mas o que ele fez? Ele rompeu esses limites. Né? Zaqueu, ele sobe numa árvore para ver Jesus. E é isso que nós temos que fazer. Clame pelo Senhor, busque a presença do Senhor, né? Saia do seu conforto, né? Se é preciso subir numa árvore para que você possa ver Jesus, suba numa árvore. Busque a presença do Senhor. Nós vemos também em Zaqueu o limite social. Né? Zaqueu, ele era chefe dos publicanos. E com isso, ele também era rejeitado, odiado e desprezado pelas pessoas. A sociedade o rotulava como indigno. E eu quero te dizer que o rótulo das pessoas não define o destino que Deus preparou para você. Às vezes as pessoas podem te rotular de uma forma, mas isso não é o que Deus tem para você. Eu quero te dizer que Deus, ele tem muito mais daquilo que você pode pensar ou imaginar para a sua vida. A partir do momento que nós entregamos as nossas vidas ao Senhor, quando nós aceitamos ao Senhor como o único e suficiente Salvador, quando nós nos reconhecemos como pecadores, como homens e mulheres falhos, pecadores, quando há um arrependimento de todo o coração e de toda a alma, o Senhor, ele vem ao seu encontro. O Senhor Jesus, ele transforma o homem. O Senhor Jesus, ele traz a transformação sobre a sua vida. E aí a gente vê aqui sobre Zaqueu. Zaqueu, ele foi transformado por Jesus. Zaqueu, ele foi transformado. Nós vemos também Zaqueu no limite espiritual. Ele tinha dinheiro, mas ele não tinha paz. E hoje a gente pode ver quantas pessoas hoje são bem-sucedidas financeiramente, são bem-sucedidas na sociedade, são reconhecidas, mas não têm paz, mas não têm a salvação. E o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? E nós vemos isso
Zaqueu sobre essa questão desse limite espiritual. Zaqueu era um homem que tinha dinheiro, era um homem, né, que tinha uma condição financeira, mas ele não tinha salvação, ele não tinha paz, estava faltando algo para Zaqueu. E o que estava faltando para Zaqueu era Jesus, porque aquilo que nos falta aqui, ó, às vezes você fala assim: nossa, está faltando algo. O que falta é Jesus, porque quando Jesus ele entra na vida do homem, Jesus ele preenche essa falta, Jesus ele completa essa falta. E aí a gente vê, né, esses limites sendo ultrapassados por Zaqueu, porque ele queria ver Jesus. Zaqueu queria se achegar até Jesus. E não importou as dificuldades, não importou o limite físico, não importou a situação em que ele encontrava, mas ele queria ver Jesus. Ele sabia que Jesus ia passar por ali. Então ele sobe numa árvore para que ele possa ver Jesus, para que ele possa contemplar Jesus. Então Zaqueu ele toma uma atitude, ele toma um passo, e através desse passo Jesus ele traz a transformação na vida de Zaqueu. Eu quero te dizer que a nossa atitude ela rompe limites, mesmo limitado. Zaqueu ele tomou uma decisão, ele queria ver Jesus, ele queria se achegar até Jesus, ele tomou essa decisão. Então a atitude ela rompe limites. Se você tomar atitude, eu quero estar com o Senhor, eu quero me achegar até o Senhor, né? Os limites eles são rompidos, né? Basta a nossa decisão, basta o nosso querer. Em Lucas 19:4, correndo adiante, subiu a uma figueira brava para vê-lo. Então o que Zaqueu faz? Ele corre, quando ele sabe que Jesus vai passar ali, né, onde tem uma grande multidão, porque aonde Jesus passava, aonde Jesus pregava, né, as pessoas vinham para ouvir a mensagem de Jesus. Por onde Jesus passava e arrastava-se ali uma grande multidão, porque as pessoas se maravilhavam com o Senhor Jesus. As pessoas queriam ouvir as palavras do nosso Mestre Jesus. Então, o que Zaqueu faz? Quando ele sabe que Jesus vai passar ali, ele rompe esse limite físico, que é a sua estatura, de ser de pequena estatura. Ele sobe na árvore para que ele possa contemplar o Senhor Jesus, até mesmo para que ele possa chamar a atenção de Jesus. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a situação que você está vivendo, mas faça como Zaqueu, chame a atenção do Senhor, chame a atenção do Senhor, suba numa figueira se for preciso, mas vá de encontro ao Senhor, clame ao Senhor. Eu quero te dizer que quando você busca a presença do Senhor, quando você clama ao Senhor, Ele ouve a sua oração. O Senhor, Ele é contigo, amém? Então nós vemos aqui Zaqueu, ele correu. Por que ele correu e subiu naquela árvore? Porque ele reconheceu que ele precisava de Jesus. Ele reconheceu a sua necessidade, ou seja, ele subiu. Quem sobe decide romper o comodismo. Ele saiu da zona de conforto, porque ele tomou uma decisão. Eu vou subir nessa árvore, eu vou chamar a atenção do Senhor Jesus. Eu quero conhecer quem é esse Jesus que todos têm falado. Quem é esse Jesus em que a sua fama tem percorrido por todas as cidades? Eu quero conhecer esse Jesus. Eu quero conhecer esse Jesus para que eu possa ter uma vida transformada. Eu quero te dizer que o Senhor Jesus, Ele é o único que pode transformar a sua vida. Corra para Jesus. Corra para os braços de Jesus e deixe Jesus transformar a sua vida. Deixe Jesus agir sobre a sua vida e viva uma transformação sem limites. Quem quer mudança precisa sair do anonimato, né?
Zaqueu, ele chamou a atenção de Jesus quando ele sobe naquela árvore. Tanto que Jesus vê Zaqueu. Jesus, ele contempla Zaqueu naquela árvore. O nosso Deus, né, Jesus, ele é um Deus sem limites. Talvez para nós o nosso limite é somente até aqui. Mas eu quero te dizer que o nosso Deus, ele é um Deus sem limites. O nosso Deus ultrapassa essa barreira do limite. O nosso Deus, ele vai além. Porque nós servimos um Deus sem limite. E quando Jesus passa por Zaqueu, algo extraordinário acontece. O que Zaqueu fez? Zaqueu chamou a atenção do Senhor Jesus. Chame a atenção de Jesus para você. Chame a atenção de Jesus para a sua vida. Nós vemos que Jesus passando ali, juntamente uma grande multidão que seguia Jesus, mas Zaqueu, ele chamou a atenção do Senhor. Em Lucas 19:5 diz assim: Zaqueu, Jesus dizendo para ele: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar em tua casa. Olha como Zaqueu chamou a atenção do Senhor, porque o Senhor Jesus, ele vê Zaqueu ali na figueira, e o Senhor Jesus diz para Zaqueu: Zaqueu, desce e é depressa, porque hoje me convém me repousar na tua casa. Zaqueu chamou a atenção do Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus viu Zaqueu naquela figueira. E aí o que a gente observa? Jesus, ele chama Zaqueu pelo nome. Eu quero te dizer que Deus, ele te conhece. Talvez você ache que Deus, ele não te conhece, mas eu quero te dizer que Deus te conhece. E a prova que Deus e que Jesus nos conhece está aqui. Um exemplo. Jesus chamou Zaqueu pelo seu nome. Jesus disse para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa. Então nós vemos aqui que Jesus, ele te conhece. Jesus, ele te conhece pelo teu nome. Porque Jesus chamou Zaqueu pelo seu nome. Na Bíblia está escrito: Jesus disse: Zaqueu, desce depressa. Então eu quero te dizer que Jesus, ele te chama pelo seu nome. Jesus escolhe o rejeitado, porque mesmo Zaqueu sendo reconhecido naquela época, mas ele era rejeitado pelas pessoas, porque, né, cobrava das pessoas, ele ia atrás das pessoas. Mas nós vemos que Jesus, quando entra na casa de um pecador, Jesus, ele traz a transformação. Nós vemos que Jesus, ele entra na casa de Zaqueu, e as pessoas até questionam o Senhor, o Senhor vai repousar na casa de um pecador? E eu quero te dizer, o Senhor Jesus, ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Jesus, ele não veio para os salvos, ele veio para os pecadores. Jesus, ele te chama. Ele te diz assim: vem, filha amada, vem, minha filha amada, vem do jeito que você está, porque a transformação sem limites, quem realiza é o Senhor. É o Senhor Jesus que transforma o homem. E nós vemos esse exemplo em Zaqueu, porque quando Jesus entra na vida de Zaqueu, há uma transformação na vida de Zaqueu, né? A multidão, ela até murmurou lá em Lucas 19:7. Entrou para se hospedar na casa de um pecador, mas Jesus não seguia pela opinião das pessoas. Jesus, ele não seguia pela opinião da multidão, mas Jesus, ele segue guiado pela missão do Pai. Né? Então Jesus, ele entra assim na casa de Zaqueu. E quando Jesus entra na casa de Zaqueu, há uma transformação. Eu quero te dizer, convide Jesus a entrar na sua casa. Eu quero te dizer que você é casa, você é morada do Espírito Santo, você é morada do Senhor Jesus. E quando Jesus, ele entra, o que acontece com os limites? Os limites caem. A
presença de Jesus produz uma transformação verdadeira. O único que tem poder de mudar o homem é Jesus. E quando Jesus ele entra e o homem deixa Jesus entrar e fazer morada, Jesus ele traz essa transformação. Em Lucas 19:8 diz assim: eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Olha a transformação na vida de Zaqueu. Zaqueu foi transformado pelo Senhor Jesus, porque ele reconheceu o seu erro, ele reconhece o seu pecado, né? E ele ainda diz para o Senhor, né? Eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir essa pessoa 4 vezes mais. Então a gente vê aqui a transformação na vida de Zaqueu. Zaqueu ele não foi forçado a dizer isso. Zaqueu não foi forçado a doar metade dos seus bens. Mas Zaqueu, né, ele foi transformado. Eu quero te dizer que aonde há um arrependimento genuíno, aonde há um arrependimento verdadeiro, há uma mudança visível. Quando o homem se arrepende de todo o seu coração, de toda a sua alma, há uma transformação. E eu quero te dizer que a salvação ela não tem limites. Jesus declara em Lucas 19:9: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Eu quero te dizer que a casa mudou, a história mudou e o destino mudou de Zaqueu. E isso é o que Deus pode fazer na sua vida quando você aceita Ele como seu único e suficiente Salvador. A sua casa pode mudar, a sua história muda, o seu destino muda, porque o Senhor é contigo. Hoje, de Deus, quebra limites do passado. Nós já estamos finalizando aqui. Nós vemos aqui uma missão sem limites, né? Quando Jesus diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Então Jesus ele veio salvar e buscar aquele que está perdido. Jesus ele quer trazer a salvação. É Jesus que traz a salvação na vida do povo. Essa é a missão, buscar sem limites. Por isso nós como igreja temos um papel de ganhar almas para o Senhor, de buscar almas para o Senhor sem limites, de amar sem limites como o Senhor amou e nos ama, e de salvar sem limites. A salvação do Senhor é para todos. E para a gente concluir, uma fé sem limites é algo que nós temos que ter. Ter uma fé sem limites, assim como Zaqueu. Zaqueu ele tinha limites, né? Nós vimos que Zaqueu ele tinha limites no corpo, na reputação, no coração, mas Jesus ele não tem limites. Talvez hoje você esteja como Zaqueu, querendo ver Jesus cercado por obstáculos, vivendo no limite, mas eu quero te dizer que o Senhor é contigo. E onde os limites do homem terminam, o agir de Deus começa. O seu limite termina aqui, mas eu quero te dizer que o agir do Senhor vai começar aonde o seu limite termina. Amém? Viva uma fé sem limites. Viva uma fé sem limites, né? E creia na transformação de Deus para a sua vida. Eu quero te dizer que você também, né, que está ouvindo essa mensagem, que essa